3-0 no intervalo de uma final de Liga dos Campeões contra o Milan de Kaká e Shevchenko não é futebol, Roberta. É um funeral em rede nacional. Imagine o silêncio de milhares de pessoas que cruzaram o continente apenas para ver o seu sonho ser estraçalhado em 45 minutos de pura agonia. Milton, você sabe que ser um torcedor do Liverpool é viver permanentemente no limite do impossível. Você sabe que o hino e o Never Walk Alone não é apenas uma música de estádio, é um contrato de sangue assinado em Anfield. E você sabe perfeitamente que quando tudo parece perdido, a farda vermelha ganha um peso sobrenatural que desafia qualquer estatística. Exatamente. E hoje, vamos dissecar como um único homem, um Scouser puro de Wiston, decidiu que a lógica da física e do tempo não se aplicava a ele naquela noite turca. Mas preste muita atenção agora. Existe um detalhe oculto no gramado de Istambul, um movimento silencioso de Steven Gerrard que as câmeras de televisão quase ignoraram, e que foi o verdadeiro gatilho químico para o maior resgate da história do esporte mundial. Eu vou revelar o que foi esse gesto e o que ele disse no vestiário apenas nos últimos 30 segundos desta nossa conversa. Você vai perceber que o que aconteceu não foi sorte, foi engenharia de crença. Sinta agora o peso de 2005. O estádio olímpico Atatürk parecia uma catedral de desespero para os Kopets. O primeiro gol de Maldini logo no primeiro minuto foi como um soco no estômago que tirou todo o ar de Istambul. Milton, como é que um capitão de apenas 24 anos consegue olhar para o placar de 3-0, olhar para os rostos devastados de seus companheiros e ainda assim acreditar na glória divina? Esse é o ponto da dor profunda, Roberta. O cérebro humano é programado para desistir quando a humilhação é iminente. Steven Gerrard, naquele momento, não era apenas um jogador de futebol. Ele era o Liverbird em forma humana. Ele olhou para as arquibancadas e ouviu algo que desafiava a razão. No intervalo, enquanto os jogadores do Milan já comemoravam, e dizem as más línguas, até experimentavam as camisas de campeão, os torcedores do Liverpool começaram a cantar. Não era um canto de alegria. Era uma oração de lealdade, além da derrota. Imagine o som de milhares de gargantas roucas, ecoando o hino através das paredes de concreto do vestiário. Isso é arrepiante. Eu consigo sentir o tremor do chão só de pensar. Steven Gerrard disse mais tarde que aquele som foi o que o impediu de desmoronar. Ele é o Captain Fantastic por uma razão. Ele é a personificação da Red Shirt. Mas Milton, o que aconteceu nos primeiros 9 minutos do segundo tempo? Foi uma tática de Rafa Benítez ou foi algo mais místico? Benítez fez ajustes, colocou Dietmar Hamann para liberar Gerrard. Mas a tática sem a alma é apenas um desenho num quadro negro. Aos 9 minutos do segundo tempo, John Arne Riise cruza. A bola viaja como se estivesse em câmera lenta. Gerrard sobe. Ele não apenas cabeceia a bola, Roberta. Ele projeta toda a frustração de uma cidade, toda a história de Anfield naquele movimento de pescoço. Quando a bola balança a rede de Dida, algo no universo se rompe. E é aí que vem o gesto. Aquele momento em que ele não comemora. Ele corre para o meio de campo agitando os braços, convocando a torcida, convocando os mortos e os vivos. Ele estava dizendo para o mundo que o resgate havia começado. Você consegue imaginar o choque dopaminérgico no cérebro dos jogadores do Milan naquele exato segundo? Eles viram um homem que se recusava a aceitar a realidade. O medo mudou de lado. O fracionamento emocional daquela noite foi brutal. Em apenas 6 minutos, o Liverpool destruiu a confiança de uma das maiores defesas da história do futebol. Smisser chuta de longe e marca o segundo. A energia em Istambul agora é de um transe coletivo. Os Kopets estão em chamas. E então, o momento crucial. Gerrard invade a área como um tanque de guerra e é derrubado. Pênalti. Xabi Alonso bate. Dida defende. Mas o rebote é o destino se cumprindo. 3-3. 3 gols em 6 minutos. É uma loucura completa. Mas o que me impressiona na liderança de Steven Gerrard não é apenas o ataque, é o sacrifício. Quando o jogo foi para a prorrogação e o Liverpool estava exausto, Gerrard terminou a partida jogando como lateral direito, marcando Serginho com uma perna só, sofrendo com cãibras que fariam qualquer homem comum desmaiar de dor. Milton, sinta agora o peso dessa dedicação.
Ele estava entregando a própria saúde por aquele símbolo no peito. Isso é a mística real do Liverpool. É a bênção de saber que você nunca está sozinho, mas que a responsabilidade de carregar a bandeira é sua. Steven Gerrard era o torcedor dentro de campo. Cada desarme que ele dava na prorrogação era um grito de guerra. Ele sabia que se o Liverpool perdesse depois de empatar, a dor seria ainda maior. O transe coletivo precisava de um ato final de heroísmo. E aí entramos no território do milagre puro, com Jerzy Duda e suas pernas trêmulas. Mas tudo começou com a faísca do capitão. Você mencionou que havia um segredo. Algo que Gerrard fez ou disse que mudou tudo. Estamos chegando perto do final e eu preciso entender como ele manteve aquela crença absoluta quando o resto do mundo já tinha desligado a televisão no intervalo. Como um homem de 24 anos se torna um deus grego no meio da Turquia? A resposta está na conexão neural que ele tinha com a cidade de Liverpool. Para Steven, perder aquela final não era apenas perder um troféu, era trair a sua família, os seus vizinhos, os Scousers que economizaram o dinheiro do mês para estar lá. Ele usou a dor da injustiça e a transformou em combustível atômico. Agora, escute com atenção, porque este é o comando embutido que você precisa entender sobre a liderança dele. Ele não pediu para os outros jogarem melhor. Ele se tornou o exemplo vivo do que era necessário ser feito. É a autoridade absoluta através da ação. Quando vemos Gerrard levantando aquela taça com as orelhas grandes, com os olhos vermelhos de cansaço e choro, vemos a recompensa de uma lealdade inabalável. Ele teve ofertas para sair, para ganhar o triplo em clubes de Londres ou da Espanha, mas ele escolheu a tradição e o manto sagrado. Ele escolheu ser o eterno Captain Fantastic. E aqui está o segredo que prometi. No vestiário, durante o intervalo de 3-0, enquanto o caos tentava se instalar, Gerrard se levantou e pediu para todos os funcionários, massagistas e assistentes saírem do recinto. Ele olhou para cada jogador e não falou de tática. Ele disse: ouçam lá fora, eles estão cantando por nós. Se não voltarmos e dermos a eles algo pelo que lutar, não seremos dignos de vestir esta camisa nunca mais. Eu vou marcar o primeiro, vocês cuidam do resto. Ele predisse o próprio gol, Roberta. Ele programou a realidade antes dela acontecer. O gesto de agitar os braços depois do gol foi o sinal combinado para que o time soubesse que a promessa estava sendo cumprida. Isso muda tudo. É a engenharia da atenção voltada para o propósito maior. Steven Gerrard não jogou uma partida. Ele liderou uma cruzada de resgate da alma de um clube. E quem assistiu aquilo nunca mais foi o mesmo. A mística de Istambul é a mística de Gerrard. Agora você tem uma escolha diante de você. Você pode fechar este vídeo agora, esquecer o que ouviu e continuar sendo um torcedor comum que apenas olha os resultados no aplicativo. Ou você pode se inscrever agora no Mantra de Anfield e decidir entender a mística real que faz do Liverpool o maior clube do mundo. Você quer ser apenas um espectador ou quer sentir a energia que Steven Gerrard sentiu naquela noite? A escolha é sua, mas lembre-se, em Anfield nós nunca caminhamos sozinhos. O Liverbird tá de olho em quem honra essa história. Não perca a chance de fazer parte desta família que entende que o impossível é apenas uma opinião. Até a próxima, Glória. O resgate de Istambul foi apenas o começo. A tradição continua em cada batida do seu coração, Red. Nos vemos no próximo capítulo da nossa história sagrada.